Olá. Hoje é sábado 6 de junho de 2020 e eu volto aqui para a nossa conversa de segunda a sábado, amanhã, domingo eu folgo, sempre lhe pedindo para você, se gostar deste vídeo, compartilhar em outras redes sociais, avisar os amigos, dar um like e se não gostar, dá um dislike, opine e eu responderei a sua opinião. Se estiver em termos, é claro, né? E vamos em frente. Olha, eu tinha prometido a Isabel que eu não ia falar de Bolsonaro hoje, mas Bolsonaro não me dá folga. Ele fez uma coisa que ele supera tudo o que ele fez até agora. Ele arrumou o dono de uma escola de inglês para ser assessor do Ministério da Saúde, daquele general pançudo Pazuello, da intendência, igual da logística, não, intendente. Como dizia o Napoleão Bonaparte, que era guerreiro de verdade, e não como esses generais do exército brasileiro que nunca viram uma guerra há menos de 2 milhões de anos-luz, dizia que a intendência segue, vai atrás das tropas, né? Pois é, aí o Carlos Wizard já provocou um grande rebuliço aí na discussão da saúde no Brasil, porque ele completamente jejum em matéria de saúde, disse que é preciso recontar e reduzir o número de mortos da Covid-19. E aí, quando foi perguntado pelos jornalistas, lá no Chiqueirinho, né, a respeito do atraso da divulgação dos números, que na época do Luiz Henrique Mandetta eram comunicados na entrevista coletiva de 5 horas da tarde, com Nelson Tais passou para 0 da noite e depois agora caiu às 10 e sumiu, né? Graças ao grande o Prêmio Nobel da Medicina e da Saúde, Carlos Wizard. Por que não ficou tomando conta de suas escolas de inglês antes que elas quebrem aí na pandemia, certo? Bom, isso é uma vergonha, um vexame comparável às piores ditaduras do mundo. É por isso que a Câmara dos Deputados, o House of Representatives dos Estados Unidos, eu já falei isso ontem, mas eu vou repetir, disse que não é mais para o Trump fazer acordo comercial com o Brasil, porque o Brasil desrespeita o Brasil de Jair Bolsonaro. Não vem com essa história de, não, eles estão falando dos governadores, dos prefeitos, que as mortes da Covid se devem a eles. Tá bom. Não, é o Brasil de Jair Bolsonaro. Desrespeita direitos humanos, direitos elementares, ambientais e trata a pandemia da Covid como se fosse algo desprezível. Então, a Câmara, que manda lá nos Estados Unidos, mais que a nossa Câmara manda aqui, diz o seguinte, acabou o negócio de novos acordos comerciais no Brasil. O Trump, que não é besta, esta noite já tirou o Jair Bolsonaro de sua lista de seguidores no Twitter. Hoje amanheceu o meu Twitter aqui cheio de informações sobre isso. O Trump, pimba, tirou. Depois de ter dado a décima bronca no Bolsonaro, e que eu comentei aqui também, a respeito do mau exemplo que o Brasil dá seguindo a Suécia. Aliás, a Suécia já está voltando atrás. É bom saber disso. Ele está ficando cada vez mais isolado. O Brasil está ficando cada vez mais isolado com o Turcomenistão, com a Nicarágua, né, com a Bielorrússia, muito bem acompanhado, né? Olha aqui, o pessoal, você sabe que tem gente lá no Twitter que fica, olha, você está perdendo muitos seguidores aqui. Eu estou com 401 mil seguidores no Twitter. E o cara que reclama tem 5. Tá tudo bem. Agora, não, e a culpa disso aí, o Trump não está culpando o Bolsonaro, ele está se referindo aos governadores e prefeitos. É por isso que cortou o Bolsonaro da lista que ele segue lá no Twitter, né? Pois é, então, a respeito disso, eu vou citar aqui o meu amigo, que foi meu colega no Estadão e que hoje trabalha na Globo e na Globo News, Guga Chakra. O Guga Chakra, que é filho do grande professor de endocrinologia, meu médico, eu sou diabético, ele é meu médico, o doutor Antônio Roberto Chakra, publicou nas suas redes sociais o seguinte, que o padrão de você não revelar, não informar os mortos, é um padrão que ele chama de padrão Kim Jong-un. Segundo ele, o ditador da Coreia do Norte
decidiu que ninguém morreu de Covid-19 no seu país. Funciona assim em ditadura. Já em democracias como Itália, Espanha, França e Reino Unido, líderes não escondem os números, mesmo que estes sejam elevados. O Guga é correspondente internacional da Globo, todo mundo sabe que a Globo é inimiga do Bolsonaro e dos bolsonaristas, mas a verdade é essa. Só eu me lembro do surto de meningite. Em São Paulo, já falei disso aqui, eu trabalhava na Folha de São Paulo, era repórter lá e cobri o surto de meningite, apesar da proibição, da censura que a ditadura militar fez. E eu já avisei aqui que a ditadura não é o objeto, a meta do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Eles são frotistas, estão seguindo os ditames do general Silvio Frota, que tem o golpe mais ridículo e mais fracassado da história da República no Brasil. E eu acompanhei o golpe do Silvio Frota através de uma personagem muito destacada no golpe, viu? Então é bom o general Heleno não ficar me enchendo o saco, que eu venho contar aqui quem é que me contou sobre o golpe do Frota. Não vou contar ainda, tá? Só quando ele vier me provocar. Pois bem, agora o Bolsonaro, o impoluto, o Política Limpa, Nova Política, nomeou 300 cargos no governo para o Centrão. Não chega nem perto dos 3 mil militares, né? Que ele acha que estão sustentando ele lá no governo, né? Mas agora mesmo ele acaba de substituir o Anderson de Oliveira, um técnico reputado do Ministério da Saúde, que se tornou popular no Brasil inteiro por dar informações exatamente sobre a pandemia. E para o lugar dele, ele nomeou Arnaldo Tavares de Medeiros, professor de farmácia, PhD, pau-mandado de Valdemar Costa Lima. Valdemar, o famoso boy, condenado no mensalão e perdoado por Dilma Rousseff. Pois bem, eu também não posso deixar de falar de um caso muito comovente. Eu vejo uma cobertura muito grande na televisão, com muita razão, do protesto mundial. Havia uma multidão incomparável, né? Eu me lembrei até daquela marcha Ku Klux Klan da Sarah Winter. Eu estou gozando, hein? Isso aqui é ironia, hein? Uma multidão tomando conta de Londres para falar de um assassinato que houve em Minneapolis, em Minnesota, nos Estados Unidos, do negro, um segurança de boate, chamado George Floyd. George Floyd está incendiando o mundo e o Donald Trump, né, que é o ídolo dos bolsonaristas, apesar de viver dando joelhada assim, nos Países Baixos aí da família Bolsonaro, né? O Donald Trump está assumindo uma política suicida lá, tanto que o Joe Biden, que é um candidato insignificante lá do Partido Democrata, já está virando as expectativas da eleição presidencial deste ano, né? Agora, no meio dessa pandemia, no meio dessa revolta mundial, eu tenho um assunto brasileiro para voltar a comentar. Acontece o seguinte: o senhor Túlio Gadelha Salles de Mello, deputado federal pelo PDT de Pernambuco, conhecido nacionalmente como namorado, noivo, amante, sei lá o quê, de Fátima Bernardes, pôs um Twitter que lembra Gleisi Hoffmann, que lembra Lula, que lembra Bolsonaro. Quer dizer, uma coisa completamente sem sentido, que ele quis dar uma de gostoso, que está acima do bem e do mal, e terminou dando uma de ameaçador. Ele escreveu no Twitter o seguinte: se iludem os que acham que jogo da velha, justiça por Miguel será feita com facilidade. As famílias Corte Real e Acker são famílias, muito mal escrito, né, da tradicional política pernambucana. Deve ter aprendido português com o mesmo professor do Jair Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro, né? Aliás, um dia desse, o Jair Bolsonaro... Isabel vive reclamando de mim que eu dou aula de português aqui. Mas sabe quem foi dar aula de português anteontem? Jair Bolsonaro. Olha, estes anarquistas usam um português que não passaria no Enem. Pelo amor de Deus, o Jair Bolsonaro... Olha, eu aprendi no grupo escolar Juvelina Gomes com a professora Palmira, na minha infância, que é sob o pretexto, é embaixo do pretexto, imbecil. Não é sobre o pretexto, em cima do pretexto. Ele, que deve ter ensinado ao Carlinhos Bolsonaro, só usa sobre o pretexto. Aí vem dar aula de português. Não passaria no Enem.
Ah, vai tomar banho, que o teu mal é muito grude mental. Pois bem, vamos de volta aqui. Se iludem os que acham que a justiça por Miguel será feita com facilidade. As famílias Corte Real e Acker são famílias tradicionais. Que texto, hein? Tradicionais da política pernambucana, com muito poder e influência nas instituições. Vocês verão que Pernambuco ainda vive sob o comando de oligarquias familiares. Túlio Gadelha, Salles de Mello. Bom, a tia da Mirtes Renata, que é a mãe do menino, que eu não me canso de chorar a morte, o menino Miguel Otávio, que despencou do 9º andar da Torre Gêmea, um prédio de luxo do bairro central de São José, lá no Recife, por descuido assassino, não é descuido, foi um assassinato da senhora Sari Corte Real, mulher de Jorge Acker, prefeito de Tamandaré, sede de uma das praias mais lindas às quais eu já fui na minha vida no mundo inteiro, a Praia dos Carneiros, em Pernambuco, ao sul de Recife. Pois é, essa senhora conduziu o menino, que ela estava sendo responsável por ele, enquanto a empregada, Mirtes Renata, passeava com o seu cãozinho, e na certa ela achou que o menino, por ser negro, não seria uma companhia adequada para o seu cãozinho, prometeu tomar conta do menino, o menino começou a chorar com saudade da mãe, um menino de 5 anos, ela largou o que estava fazendo, ou seja, estava fazendo a unha em plena pandemia, e foi até o elevador, porque o menino não estava conseguindo marcar o andar que ele queria no elevador. Ela foi, abriu a porta do elevador, e em vez de marcar o térreo, pelo menos tinha um porteiro lá embaixo, ela marcou algum andar que o menino chegou no 9º, abriu a porta e despencou lá de cima. Hoje, essa senhora escreveu uma carta pedindo perdão à mãe. Essa história de pedir perdão, é bem que o Lula não pediu nem perdão, né? Pela grande canalice que ele fez de fazer o maior roubo da história do Brasil. Mas essa história de pedir perdão, tô fora. A família, claro que não perdoou, não tem como perdoar. Ao contrário, a família fez uma marcha bastante comovente, desde o Tribunal de Justiça de Pernambuco, onde, como diz o Túlio, dificilmente será feita justiça, e na direção até a tal da Torre Gêmeas. Pois bem, lá se deitaram no chão na posição que o menino ficou e penduraram um pano preto. Infelizmente, essa senhora dificilmente será punida pela justiça, mas receberá o justo repúdio do Brasil e do mundo pelo seu gesto escravista. Eu já esclareci que ela não é racista. A senhora Sari Corte Real, de família ilustre, pernambucana, da oligarquia do açúcar, ela não será punida pela justiça pernambucana nem pela justiça federal. Ela será punida por todos nós. Olha aqui, antes de terminar, eu só quero contar para vocês, primeiro que o delegado Orlando Zacconi, da Polícia Civil de São Paulo, disse à Folha de São Paulo que a PM é bolsonarista, como eu falei, e que vai proteger os bolsonaristas quando se encontrarem em manifestações na rua. E que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, aquela que é chamada de Câmara de Gás, pelo Gilmar Mendes, condenou, na sexta-feira, 5, o deputado federal Paulinho da Força, do Centrão, líder do Centrão, novo aliado favorito do Bolsonaro, a 10 anos e 2 meses de prisão por crime contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O presidente do Solidariedade integra o Centrão, que também tem, entre os mais novos punidos, o Arthur Lira, que fez um selfie com o Bolsonaro, mandando beijos para sua família, para sua mulher, e que foi denunciado pelo Ministério Público por corrupção passiva pela segunda vez, sendo que também é processado no Supremo Tribunal Federal por improbidade administrativa e é o candidato do Bolsonaro ao lugar do Rodrigo Maia. Aliás, Rodrigo Maia está na hora de mandar os impeachment para frente. Quantos crimes mais o Bolsonaro vai ter que cometer para responder um processo de impeachment? Hein, Rodrigo Maia? Bom, direto ao assunto, em té. E só a verdade nos salvará.